Aleluia. Graças a Deus. Eu te saúdo nesta hora com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. Que a paz do Senhor esteja contigo aonde quer que você esteja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com a tua casa, com a tua família, para a glória do Deus vivo. Amém? Graças a Deus. Irmão, meus amados irmãos, o Senhor tem uma palavra para você nesta hora. O Senhor nesta hora, pela direção do Espírito Santo, o Senhor, Ele quer falar contigo. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22 até o versículo 36. Estarei lhe proporcionando uma porção da palavra de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, com o seguinte tema: vivendo o sobrenatural de Deus. Hoje você vai viver esse sobrenatural. Diz assim a palavra do Senhor. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmão, vamos entender o que Jesus quer de você para que você viva o sobrenatural. O sobrenatural de Deus, ele não acontece por acaso na vida do homem ou da mulher. O sobrenatural de Deus, ele precisa ser alcançado. Nada que sai da parte de Deus é sem um esforço nosso. Deus não dá nada de qualquer maneira para ninguém, irmão. Toda visão, toda situação sobrenatural tem um preço. Agora basta saber se você está preparado para pagar esse preço. No livro de Mateus, no capítulo 14, irmãos, a partir do versículo 25, diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Imagina você dentro de um barco, ali com os seus discípulos, os apóstolos, e você está dentro de um mar revolto, tempestade, o barco balançando, quase indo ao naufrágio. E você enxerga um homem vindo
no meio do mar. Qualquer um de nós temeria, qualquer um de nós ficaria atônito, com medo, qualquer um de nós. Mas entenda que Jesus, ele quis provar a fé dos discípulos. Jesus, ele tem provado a tua fé todos os dias. Quando Deus te proporciona entrar numa tempestade ou num deserto, ele quer ver o que você vai fazer. Ele quer saber qual vai ser a tua atitude. E a atitude dos apóstolos que estavam com o Mestre não era uma atitude normal. Eles temeram porque eles não viram ao Senhor Jesus. Então, só depois que eles perguntaram quem era, por estarem atônitos, que o Senhor Jesus disse que era Ele, para eles não temerem, só assim eles ficaram normal. Eles enxergaram e reconheceram o Mestre. Mas em meio a toda a situação, a todo vínculo de amizade, tem sempre aquele que é mais ousado. E essa figura foi Pedro. Talvez você esteja na mesma situação dos apóstolos, com medo daquilo que te sobreveio. Mas nesta hora, seja como Pedro, seja ousado. Faça a prova do Senhor. Não somente quando você dizima e oferta. Como diz Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11. Não faça apenas prova do Senhor quando tu dizima e oferta. Faça a prova contínua com o Senhor, para que você possa ver o sobrenatural. E entenda que Jesus ele está contigo. Não tema aquilo que pode te sobrevir. Entende? Não tema. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, ele está na tua vida, ele está contigo. Jesus, ele não vai permitir que você seja enganado. Jesus, ele vai se revelar para você, para que o teu coração tenha certeza de que ele está sempre contigo. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor Jesus, ele falou no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem fé? Você crê que Jesus ele está vivo no controle, no comando da tua vida? Você tem que acreditar que Jesus ele não morreu em vão, que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele tem te ajudado, ele tem te orientado, ele tem te sustentado. Isaías ele foi o que falou mais sobre Cristo. Ele foi o profeta messiânico, aonde tinham mais profecias e coisas falando intimamente sobre Jesus. Mas o povo, no tempo de Isaías, não deu crédito à palavra. Mas você é conhecedor das Escrituras. Você já viu Jesus fazer milagre na tua vida. Mas se você ainda não viu, hoje, a partir de hoje,
Com a tua fé, você vai alcançar o sobrenatural. Você vai alcançar o sobrenatural de Deus. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Você sabe o que significa isso? Um ser humano, carne, falho, andar sobre as águas. Se o problema da tua vida é um mar, e Jesus não fizer esse mar se abrir, então tenha ciência de que Ele vai caminhar contigo por cima dessas águas. Aquilo que para você parece ser impossível, aquilo que para você parece não ter saída, aquilo que para você pode estar perdido, tenha a convicção de que Jesus ele está vivo e vai te dar a vitória. Ele vai te dar as armas certas para que você combata, para que você alcance o sobrenatural de Deus. Pedro, ele duvidou, mas ele foi o único ousado. Ele foi o único que decidiu caminhar sobre as águas. E ele conseguiu caminhar. Ele conseguiu alcançar o sobrenatural, que é sobre-humano. Caminhar diante de uma água revolta e não afundar. Mas eu sei que o vento que te venta agora está forte. Eu sei que você também não conseguiu enxergar Jesus diante do problema que você está vivendo. Eu também sei que o trovão, o raio, em uma tempestade causa medo. Eu sei que é realmente uma situação delicada. Mas eu quero te dizer que se Jesus mandou você caminhar pela essa água, caminhe, tenha fé, creia que Ele vai te sustentar em pé diante de um mar revolto. Tenha convicção desse sobrenatural. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmão, não adianta. Se você não tiver confiança em Deus, se você não tiver a certeza de que Ele vai operar o milagre, não vai acontecer nada. Se você não entender o porquê que Deus te botou nessa provação. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, dando voltas, porque o povo só reclamava, o povo murmurava, o povo questionava tudo. Você está entendendo? Sabe quanto tempo o povo de Israel ele demoraria para atravessar o deserto e chegar na terra prometida, que foi a terra de Canaã? 12 dias. Acredita nisso? 12 dias. E levou 40 anos. E eles não alcançaram a promessa. Você tem ideia do que é 3 gerações
mortas porque desobedeceram, porque não acreditaram, não tiveram fé, só murmuraram e questionaram. Talvez você esteja nessa situação nesta hora. Só a quarta geração entrou na terra prometida. Josué e Calebe. Olha quantas mil pessoas, olha quantas e quantas pessoas, mulheres, crianças, homens, velhos. E Deus supriu tudo. Não é assim na tua vida? Deus está suprindo tudo e você não está agradecendo. Deus, ele tem te dado do bom e do melhor, na medida certa. E você tem resmungado, tem questionado. Você tem feito tudo ao contrário. Mas a partir de hoje você vai ver a vida de uma forma diferente. Você vai enxergar que quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Seja fiel no pouco que você tem, porque mais vale um pouco com Deus do que o muito sem Ele. Sabe o que é as roupas do corpo daquelas pessoas crescerem junto com o seu corpo? A sandália se adaptar a um pé que cresce. Foi o que aconteceu. E quando aquele povo reclamava que estava com fome, Deus fazia chover maná. Quando eles estavam cansados do maná, Deus fazia chover codorna ou codornices. Quando eles estavam cansados, Deus jogava carne. Quando eles estavam cansados, Deus jogava outra coisa. Quando eles estavam com sede, Deus fazia com que a rocha desse água, tipificando Jesus Cristo, que é a água da vida. Não reclame. Se Deus te proporcionou pouco, então fique no pouco. Você também vai ver o sobrenatural de Deus, tá? Você também vai ver. Mas não reclame, não murmure. Aceite. Seja ousado para que Deus te faça viver o sobrenatural dele. Você crê nisso? Então, sem fé não tem como agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que Ele vai te dar vitória. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Aquele homem já tinha alcançado o sobrenatural de Deus. Aquele homem já estava andando sobre as águas. Aquele homem já estava fazendo algo sobre-humano, algo impossível. Próximo de Jesus, com Jesus perto de você, você vai alcançar coisas sobrenaturais. Aos olhos do homem é impossível, mas Jesus, ele quer te fazer viver o sobrenatural de Deus. Você entende o que isso significa? Eu sei que a provação, ela machuca. A provação, ela causa lágrimas. A provação, ela causa ira. Jesus fala assim para os discípulos: irai-vos,
mas não pequeis. Significa que você pode se irar com as situações que te sobrevêm. Reclama com Deus no joelho. Mas a gente quer reclamar com o outro, com o irmão, com aquele que não pode nos dar vitória. Não reclame com quem não vai te dar vitória. Quer murmurar, quer questionar, bota o joelho no chão e começa a chorar nos pés do Senhor. Diz para ele que você é fiel, assim como fez o rei Ezequias, lá em 2 Reis capítulo 20, quando Isaías entrou na cidade, o rei Ezequias estava com uma doença de morte. E Isaías virou para ele e falou assim: põe a tua casa em ordem, porque tu não viverás, tu morrerás. E ele imediatamente virou o seu rosto contra a parede, falando para Deus tudo aquilo que ele tinha feito em prol de Deus. E Deus, antes que Isaías chegasse na metade do pátio, Isaías voltou porque recebeu a palavra de Deus dizendo para ele que ele não ia morrer, porque Deus se lembrou da oração e das lágrimas dele. E Deus acrescentou mais 15 anos de vida. O que tu tem feito em prol de Deus? Em prol da obra? Será que você também tem crédito no céu para Deus mudar uma sentença e te dar vida? Eu sei que quando tudo diz que não, você se desespera. Mas quando tudo diz que não, aí é a hora de você glorificar, porque a tua vitória está chegando. Aquele que quer viver o sobrenatural de Deus, ele tem que estar disposto para tudo, tendo a convicção de que a tua vida está nas mãos de Deus. E Ele é o único que pode te tirar dessa situação. Mas Ele não vai te tirar dessa situação. Ele quer te ver ser aprovado. Ele quer que você passe pelo deserto e chegue até a Canaã, a terra prometida que manava leite e mel. Que um homem só não conseguia carregar um cacho de uva. Tinham que ser 2 homens para carregar um cacho de uva. Aquele cacho que você pega ele numa mão só, um homem não conseguia carregar um cacho de uva, meu irmão. Essa é a vitória. Esse é o sobrenatural que Deus quer fazer na tua vida. Então não murmura, não questiona. Ó, Mateus 10:34 diz assim, ó: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. O Senhor Jesus, ele está dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também diz, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também vamos vencer se nós estivermos com Cristo. Você está com Cristo, então você é um bem-aventurado. Não larga Jesus por pouca coisa não, irmão. Não larga Jesus por nada. Vá até o fim com Jesus. Porque só Ele tem vitória para a tua casa. Só Ele tem vitória para a tua vida. Só Ele tem vitória para a tua família. Só Jesus tem vitória para você. Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Ó, versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Irmão, só Jesus pode acalmar o vento que está ventando sobre a tua vida. Talvez você esteja com o filho nas drogas. Talvez você esteja no vício da bebida. Talvez você esteja com o mal da prostituição. Seja qual o vento que você esteja passando, só Jesus ele vai poder acalmar esse vento.
Só Ele é quem vai poder te dar vitória nesta causa. Então, se só Jesus pode te dar vitória nessa causa, então por que você não crê nesse milagre? Não importa o que esteja acontecendo, irmão. Se Jesus te botou na prova, se Ele te proporcionou andar sobre as águas, não deixa o vento te colocar medo. Não deixa o vento tirar você do foco. Jesus, Ele vai te dar vitória se você passar por essa provação. Seja aprovado. Seja aprovado. Deus, Ele quer te dar vitória. Quando Deus, Ele te coloca nessa situação, Ele não quer que você morra. Ele quer que você cresça. A aprovação, ela gera crescimento e testemunho para você poder abençoar vidas. Tenha convicção disso. João 20, 29. João capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Depois que Jesus, ele morreu com morte de cruz, passou 3 dias morto e foi ressuscitado por Deus, ele apareceu aos discípulos e apareceu a muitas outras pessoas, porque ele ficou vivo durante 40 dias, depois de ressuscitado. E quando os discípulos viram ele, os discípulos não acreditaram, mas ele tinha falado para os discípulos que iria ressuscitar. Os discípulos não acreditaram. Tomé, porém, ele era o que mais tinha sentimento de dúvida. E chegou até a tocar nas feridas de suas mãos. Não espera ver o sobrenatural para você acreditar que Deus pode fazer. Acredite antes de você recebê-lo. Porque Deus, ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Balaão, lá no livro de Números, falou essas palavras: que Deus não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu a vitória, então ela vai chegar. Mas Deus, ele quer te lapidar. Deus, ele te botou no deserto, na provação, na tempestade, para que você seja lapidado. Para quando você receber a provisão de Deus, você não se desvie, você não abandone a fé. É para isso, irmão. O sobrenatural de Deus, ele só vai acontecer na tua vida quando você estiver preparado para ele. Então se prepare. Se Deus te botou numa tempestade, ande sobre as águas com o Senhor Jesus. Ele não vai te deixar morrer. Quando Pedro caiu, ele logo estava ali e ainda disse: por que temeste, homem de pouca fé? Tenha convicção de que Jesus, ele vai te dar vitória na situação em que você esteja vivendo. Mas ele não quer te matar e nem te reprovar. Ele quer que você passe por essa provação glorificando a Deus, porque você está sendo observado. O inimigo, ele tem te visto. E Deus, ele vai te dar vitória se você conseguir chegar além do deserto. Porque Jesus, ele pode a qualquer momento cessar a tempestade sobre a tua vida. Basta você crer nele. E você vai ver o sobrenatural de Deus. Amém? Graças a Deus. Essa foi a palavra que Deus separou para a tua vida nesta hora. Essa foi a palavra que Deus separou para você compartilhar e acreditar que o milagre, ele vai chegar mediante a tua fé e a tua busca. Amém? Graças a Deus.
Irmãos, Jesus está vivo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E que todos digam amém. Deus abençoe. Saúde e paz da parte de Deus.